Uma produção original Audiotrama. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma experiência completa. Contenção. A tempestade não cessava. O vento frio junto da neve cortava por entre os pelos da barba e esfriava o rosto como se cortasse com navalha. Cansado da caminhada, mas ainda resistindo, o jovem feiticeiro caminhava pela nevasca. Com os pés soterrados pela neve, o garoto quase não tinha mais forças para continuar. A fraqueza tomava conta de seu corpo e mais uma vez ele tombou com os joelhos primeiro, depois o corpo todo. Com o rosto em contato com a neve, seus olhos lentamente também perderam as forças e se fecharam. Pensou ser o fim. Não havia mais por que continuar. Não havia mais condições para continuar. Sem saber para onde ir, juntar forças para se levantar seria inútil. No silêncio daquela imensidão, interrompido apenas pelo som incansável do vento, a paz da morte era certa. Porém, algo não desistia de soar. Conseguiu ouvir apenas um som. O sussurro de uma voz feminina, doce e leve, no fundo de sua mente. A voz dizia de forma decidida: Levante-se. Há de haver mais logo adiante. Seja forte. Uma pequena esperança se acendeu em seu coração. Pôs-se de pé com a pouca energia que lhe restava, bateu a neve de seu corpo, ajeitou sua capa com o capuz sobre as orelhas e voltou a caminhar. Ainda sem rumo, ainda sem compreender. Mas se manteve de pé e para frente. Não sabia quanto tempo tinha se perdido naquela imensidão branca, não sabia mais por que decidiu encará-la, na verdade. Mas a voz imparável não o deixou desistir. O corpo o quis inúmeras outras vezes. A mente por pouco não. Caminhou e caminhou, contra o vento como se não tivesse controle sobre sua própria vontade. Passado algum tempo, a paisagem mudava lentamente. As dunas de gelo e rochas encobertas deram lugar a uma cordilheira de picos congelados. Porém, o céu já era visível. O pouco de sol que se esgueirava pelas nuvens esquentava o rosto pálido e mórbido do aventureiro. Já não sentia a ponta do nariz, suas orelhas também já não podia sentir mais. Mas o breve vislumbre do sol e de uma mudança na vista o fazia sentir que algo poderia mudar. Prosseguiu por mais uma hora e o vento da nevasca não era mais tão violento. Manter-se de pé ainda era um desafio, mas um que se poderia resistir com força de vontade. Seguiu então uma trilha natural pela encosta da montanha mais próxima. Achava que do alto veria aquilo que precisava encontrar, mesmo sem lembrar o que era. Ao subir, brigava com o chão escorregadio. Suas botas molhadas pelo contato constante com a neve também não facilitavam o trabalho. Ao alcançar uma pequena plataforma, cobriu o rosto da luz do sol e do vento forte, que agora voltava a incomodar, devido à altura, para observar adiante. Era monótono e monocromático. Belo, porém triste. Pacífico, mas vasto e opressivo. Ainda não lembrava seu objetivo ali. As dores da exaustão, do frio e da solidão que tomavam seu coração eram muito fortes. Muito mais fortes do que em outro tempo. Até que um reflexo do sol em uma face espelhada de gelo atingiu seu olho. Ao observar com mais calma, ele finalmente viu algo diferente de todo o resto da paisagem. Uma pequena entrada do outro lado do vale para uma caverna natural que emitia uma pequena luz azulada clara, parecendo chamar pelo feiticeiro. Aquela voz então mudou de lugar dentro da sua mente. Agora, ela o guiava naquela direção. Ouvia claramente que era de lá que vinha o chamado. Sua cabeça foi tomada por mais fé e um pouco de sua memória voltou. Lá era o seu objetivo. Lá ele deveria encontrar o que tanto queria. Ainda não se lembrava o que era, mas sabia que era lá. Caminhou lentamente montanha abaixo, cuidando para não escorregar para a morte certa. Atravessou o vale enquanto o sol do fim da tarde finalmente ameaçava se esconder e dar lugar à noite, prometendo voltar na manhã seguinte. O garoto tinha pressa. Se passasse a noite ao relento e perdesse a proteção do sol, com certeza seria vencido pelo frio. Apertou o passo e subiu do outro lado, escalou pelo gelo com muito cuidado, sentindo estar cada vez mais perto da voz que o guiou por todo esse tempo. O sol se despedia com seus últimos raios quando finalmente alcançou a entrada da caverna. Ao olhar para dentro, o medo tomou conta. Estava escura, com apenas a luz azulada no fundo da caverna.
respirou fundo e entrou. Não havia outra escolha. Ficar para fora significaria a morte certa. Escorregou logo na entrada e desceu rápido até um pequeno monte de neve que se formou ao ser empurrada pelo vento e o protegeu da queda. Ao se levantar, se deu conta que estava diante daquilo que veio buscar. A luz azul que viu de longe emanava de um cristal azul com inúmeras faces refletivas. O pequeno objeto em formato de coração pairava sobre um altar que parecia ter sido esculpido no gelo bruto. Era lindo, como ver o céu estrelado, e misterioso, como olhar para o fundo do mar. Sua mente então se encheu de uma euforia incontrolável. Finalmente poderia pôr as mãos naquilo que tanto sonhou por anos, o artefato lendário descrito nos antigos tomos dos sábios do passado. A alegria foi tanta que o jovem feiticeiro subestimou a fragilidade do tesouro. Ao aproximar a mão com velocidade, imediatamente o cristal se afastou como se um ímã o repelisse e começou a se partir. Rachaduras surgiram entre as faces vitrificadas e então... um estalo ensurdecedor tomou conta do ambiente, ressoando pelas paredes e desorientando o garoto, que tombou para trás de costas no gelo frio do piso da caverna. Ao se levantar, estava diante da pior visão que poderia imaginar. O cristal havia se partido em 3 grandes pedaços. O brilho havia se esvaído. Tomado pela tristeza, o garoto se sentou. Começou a questionar suas decisões e sentiu a raiva mais profunda que já sentiu em sua vida. Não podia acreditar no que tinha acabado de fazer. Logo, a raiva deu lugar à tristeza. Suas lágrimas não se contiveram e desceram quentes pelo rosto frio e avassalado do rapaz. Pensou ser o fim mais uma vez, mas dessa vez tinha que ser verdade. Conviver com aquele erro seria demais para a cabeça fraca do aprendiz. Deitou-se e esperou. Logo o frio faria o seu trabalho. E caiu no sono. A imaginação tomou conta de seus pensamentos em seus últimos momentos. Em seu sonho, a voz que falava com ele por todo esse tempo finalmente tomou forma. Uma mulher de rosto jovem, cabelos soltos, vestes simples e com aura angelical, olhos cor de mel puro e muito profundos, parecendo esconder mais do que era visível. Caminhava em sua direção com a graça e leveza de uma figura realmente divina. Falou com ele novamente, mas dessa vez mais perto do que todas as outras. Levante-se. Eu sei que você é capaz. Faça por mim, mas faça principalmente por você. Seja forte só mais uma vez. Abriu os olhos. Estava no mesmo lugar, a caverna escura, o frio cortante. Não sabia como, mas tinha sobrevivido. Olhando para trás, a entrada da caverna mostrava que ainda era noite, mas o breu não era tão assustador, pois o céu tinha um tom de azul um pouco mais claro que a escuridão que acompanhava as estrelas. A temperatura estava muito mais baixa agora. Sua respiração pesada e lenta deixava uma nuvem de vapor. Seu tempo estava acabando. Ele tinha que se concentrar. A voz, porém, havia parado de falar. Sentiu a solidão mais uma vez, mas não podia desistir. Não mais. O jovem foi tomado por uma força de vontade imensa, vinda de lugar nenhum dentro de sua imaginação. Nada mudou por fora, mas por dentro, algo se transformou. Mesmo duvidando de suas capacidades, levantou e pegou os fragmentos do cristal. Usou todo o seu conhecimento da magia, forçou os olhos cerrados e concentrou-se plenamente em corrigir o seu erro. Não tinha outra forma, tinha que corrigir o seu erro. A energia contida no cristal começou a se manifestar, repelindo as mãos do conjurador, que as juntava como se pressionando as mãos em volta de uma esfera. Precisou fazer mais força ainda. Os pedaços da gema se negavam a se tocar novamente, mas o garoto se concentrou mais e mais. Não desistiu. O poder desse encontro de forças era tão grande que fez o garoto decolar do chão e começar a levitar. Ele não notou isso, porém, pois seus olhos fechados se concentravam apenas em uma coisa: consertar o erro que tinha cometido, consertar o coração destruído. A energia era tanta que as estalactites da caverna se soltaram, caindo e se despedaçando em pequenos cristais de gelo que logo eram arrastados em direção às paredes pelo vento que emanava do ritual do garoto.
Mais e mais os pedaços do coração de cristal se aproximavam e mais os braços do feiticeiro eram repelidos, exigindo dele um esforço descomunal. A dor era imensa, mas a dor de pensar em não corrigir seu erro era infinitamente maior. A luz do cristal voltou a emanar pela fresta entre os fragmentos, enquanto as peças finalmente se uniram com outro estalo muito mais alto que o anterior que fez o chão da caverna tremer. Toda a força repentinamente se anulou. O garoto caiu no chão mais uma vez. O som do tremor foi se dissipando. O silêncio voltava para os ouvidos do rapaz. Quando só se ouvia o ruído do vento atravessando pelas frestas entre o gelo, ele tomou coragem e abriu os olhos. Lá estava, todo o seu esforço em uma só forma. O coração de gelo estava consertado. O altar que antes o mantinha pairando estava partido ao meio, mas o cristal se mantinha levitando diante do feiticeiro. Ele então se levantou e fez menção de o pegar novamente, mas dessa vez o fez com muito mais calma e carinho. Envolveu o lindíssimo objeto com as mãos, sentindo novamente a força que o repeliu antes. Controlou-o no ar com muito mais cuidado e respeito, pois dessa vez sabia como fazer. O brilho do cristal então se fortaleceu, agora emanando uma luz de tom mais esverdeado, como se aceitasse as mãos do rapaz. Ele então o guardou dentro de suas vestes. Assim, o feiticeiro se deu por satisfeito e retornou para a entrada da caverna. Não sabia quanto tempo tinha se passado, mas ao ver finalmente o céu, o sol voltava a iluminar o horizonte, como havia prometido no dia anterior. A nevasca havia passado, mas com certeza voltaria. Mas da próxima vez, ele estaria preparado. Contenção, com as vozes de Kiko Guedes, Isa Guedes, Sound Design, Davi Pazeto.